Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez no programa 3 Minutos com Jesus. É uma alegria estar aqui para compartilhar com vocês uma mensagem de fé. E eu quero hoje meditar com vocês o que está escrito no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículos de 1 a 3, que diz assim para nós. Veja só. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando a gente fala em verbo, parece coisa da língua portuguesa, e de fato é, e ela vai nos ajudar a entender esse verbo aqui. E esse verbo aqui é a palavra. Quando você diz uma palavra, um verbo, ou um verbo de ação, é um verbo que faz as coisas acontecerem. E Jesus é esse verbo do universo. Então, o versículo 3 diz: e sem ele nada do que foi feito se fez. Porque Deus traz à existência aquilo que não existe. Esse é o poder de Deus. E tudo foi criado por ele. E Jesus é esse construtor. E isso está citado de capa a capa na Bíblia, para vocês terem uma ideia. Então, nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, já versículos 1 e 2, sobre a criação. E ali estava Jesus, criando o mundo, criando tudo que nele há. E aí passa por Colossenses, passa por Hebreus, Zacarias, 1 Coríntios, até nos Salmos tem a citação da criação de Jesus, 33, 6, 102, 25. Hebreus 1, capítulo 1, 2 e 3. E Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, né? Capítulos 4, versículo 11, capítulo 10, versículo 6 e capítulo 14, versículo 7. Tudo fala desse verbo, desse Criador. Veja que maravilha. Então nós estamos aqui para falar quem é esse verbo. Esse verbo é aquele que trouxe à existência tudo que existe, a partir do nada. Então esse é o Deus Todo-Poderoso, esse é o Jesus. E nós falamos Deus, Jesus, por quê? Porque nós sabemos que Deus é triuno, né? Em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus tem essa função de ser o Criador do mundo. Teve, né? E tudo o que ele falou continua continua funcionando até hoje. Porque tudo o que ele disse, todos os seres vivos, ele disse, e multiplicai-os, né? Para nós ele deu essa ordem também. E nós continuamos multiplicando até hoje. Não é praticamente do nada que a gente se multiplica? Deus nos deu essa bênção, né, de ser multiplicador. E esse verbo funciona em nós. Quando nós, né, nos unimos a um homem, se une a uma mulher e vice-versa, ali nasce, né, pela semente, uma pessoa, uma nova pessoa, uma outra pessoa. E assim a humanidade se multiplicou desde a sua criação, né? Mas falando em humanidade, nós vamos lembrar que Jesus tinha uma função importante nessa humanidade, porque Deus sabia do que ia acontecer, né? Porque Deus conhece o fim desde o princípio, e ele então destinou a Jesus essa função de ser o restaurador da humanidade também. Se ele é o construtor, ele é o restaurador. De que forma? O pecado que entrou por Adão lá no Éden sai por Jesus. E só podia sair por Deus, né? Por alguém que era imaculado, alguém que tinha o sangue puro, sem pecado. Então Jesus, ele restaurou a humanidade através da sua morte de cruz no Calvário. Restaurou? Sim. Está num processo, né, de restauração. O processo não é assim, do dia para a noite, né? Então, Jesus teve esse compromisso com o Pai e ele desceu para a terra com esse compromisso, porque a vontade dele na terra era fazer a vontade do Pai. Que a minha vontade é fazer a vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade do Pai. E ele veio e fez, né? Como Deus, como só Deus poderia fazer. Então Jesus, ele nos restaurou. E hoje, e esse plano, o próprio Jesus deixou escrito em João 3, né, 16, que diz lá, né, que ele amou a humanidade de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, deu, né, seu Filho, deu Jesus para nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a nossa vida eterna foi garantida por Jesus. Mas então Jesus fez a parte dele, agora nós precisamos fazer a nossa, que é entregar a nossa vida para Jesus, deixar que Jesus cuide, porque só Ele pode cuidar. Nós não damos conta dela, né? Então Jesus dá. Então entregamos nossa vida para Jesus, procura uma igreja, Assembleia de Deus, por exemplo, né?
lá você vai encontrar, né, todo acolhimento, vai encontrar uma pessoa que vai te direcionar para você conhecer mais a palavra, porque a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. E a palavra é o verbo e o verbo é Jesus. Então a gente volta no início aqui. Então tudo é por Jesus e para Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te faça bem-sucedido nessa carreira de fé e seja um discípulo de Jesus para também multiplicar as boas novas, tá bom? E ser muito abençoado. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tá bem?